Fala aí galera, tudo bem? Aqui é HQ1 trazendo mais um review pra vocês. E hoje, gente, uma coisa que tá muito em alta, tô trazendo felicidade a muitos cinéfilos de plantão, é o que? Mad Max Estrada da Fúria. Então, o sucesso foi grande, todos nós gostamos, o público tá adorando, fãs de Mad Max estão entrando em polvorosa, eu mesmo me senti muito feliz com o filme. Uma grande surpresa, eu pensei que não seria tão bom. O trailer prometia, mas sabe como é, né? Hollywood pode fazer tudo o que você pensar, tanto pro bem quanto pro mal. Então adorei o filme. E descobri, por esses dias estava vendo na internet, que existe uma HQ sendo uma pré-sequência do filme, uma explicação da origem de alguns personagens. E essa que eu vou trazer para vocês justamente é o Mad Max Estrada da Fúria, falando do Immortal Joe e do Nux. Antes de começar propriamente o review, tratando dessa HQ, eu queria falar um pouco sobre a trilogia, né? Mad Max, uma trilogia de um diretor australiano, virou uma superprodução pelos moldes hollywoodianos só no terceiro filme, que é um dos que eu mais gosto. Tem até Tina Turner, fez música, coisa boa. Só que quando fui rever e comparei com Estrada da Fúria, não é pelos efeitos especiais, nem por nada disso. Eu acho que, cara, Estrada da Fúria conquistou mesmo minha atenção. Então, vamos pro review. A HQ começa com um narrador personagem, que ele fala que depois da queda da civilização, os livros, todos os arquivos que poderiam conter a história da humanidade foram destruídos. Mas existiam alguns pequenos fragmentos que foram reunidos por esses contadores de história. Então ele começa contando a história do Nux. Vivia lá no grande deserto, né, que se transformou no mundo. Aí fala que ele é um órfão, perdeu os pais e conseguiu, por meio de super perseverança, conseguiu alcançar, né, o status do garoto de guerra do Immortal Joe. A questão é que ele conseguiu entrar em destaque com sua coragem, porque ele subiu numa espécie de elevador e subiu vários metros, aguentando o próprio peso do corpo, e o pessoal, os garotos de guerra, testemunharam justamente a força dele e deram esse nome de Nux, que lembra, faz até uma referência que é parecido com nós, falando que ele é resistente, a questão da resistência dele. Estou falando de modo bem superficial porque não faria sentido ler o HQ se eu contar tudo. A HQ se divide, como eu já falei, em duas partes. Essa primeira parte falando do Nux e a segunda falando do Immortal Joe, falando que ele era um veterano da Guerra do Petróleo, um herói da Guerra da Água. Uma coisa muito interessante que nessa parte mostra ele, o Immortal Joe, com uma gangue de motociclistas saindo da cidade de Sydney, na Austrália. Isso pode ser percebido pela Opera House, perto do deserto. E isso faz até uma revelação do filme que para algumas pessoas pode até parecer óbvia, mas isso me fez pensar o seguinte. Lá no filme, tem um alerta de spoiler, tá bom, gente? Eu vou falar. Isso está no início do vídeo também, mas só confirmando. Acontece o quê? No filme, o Max, depois de juntar com a Furiosa, tentar buscar lá um lugar paradisíaco que eles queriam ir, lá um oásis, aí descobre que não tem. Aí a Furiosa conversou com as garotas que estavam com ela, com aquelas senhoras, e falaram que iam percorrer o deserto de sal. Aí que eu entendi, caiu a ficha, que é meio óbvio para alguns, mas voltando a falar, para mim não foi, que é o seguinte: deserto de sal é porque o mar secou e sobrou o sal. Isso também, a ficha caiu justamente quando eu vi a imagem da Opera House perto do deserto, literalmente o mar secou. E isso é bastante impressionante, deu um choque assim pra mim, pela minha falta de senso para entender isso, que literalmente toda a água do mundo acabou, mesmo a do mar, tirando de alguns oásis, até na fortaleza do Immortal Joe, aí tem água, né, mas fora isso, não tem. Bem, essa segunda parte fala do Immortal Joe deixando a cidade de Sydney e indo pro deserto. E fala que ele começou a conquistar tanto motoqueiros quanto pessoas. Até que chegou ao conhecimento dele do lugar onde tinha uma fonte de água. Ele conseguiu orquestrar um plano para tomar essa fonte de água, que justamente é na cidadela, que mostra no filme.
Aí demorou vários dias para ele, com alguns poucos homens, invadirem esse lugar e conquistarem esse ambiente. E justamente por isso, por ele ter sumido por vários dias e todo mundo do grupo dele pensar que estava morto, ele conseguir sair vitorioso e ainda conquistar a cidadela, levantando a moral das pessoas que estavam com ele nessa caravana que ele tinha. Justamente esse ressurgimento dele fez com que as pessoas dessem a alcunha dele de Imortal Joe. Bem, comentários sobre o filme e as HQs. Eu achei sensacional, maneiro para complementar a história. Vai existir várias HQs que vão sair pela Vertigo, que é o selo da DC para quadrinhos adultos. Tá saindo essa do Immortal Joe e do Nux, primeiramente, mas vai sair uma da Furiosa também e duas do Max. E além de ter uma graphic novel do filme. Voltando a falar, eu gostei muito do filme, só que o tempo de diálogos, por total tempo do filme, foi muito pequeno. Os diálogos sendo todos essenciais, nenhum diálogo é de bobeira. O diretor conseguiu encaixar os diálogos no momento certos, tem um timing perfeito o filme. Eu não estou falando isso, estou falando que poderia ter um maior diálogo entre os personagens. Minha opinião, obviamente. Então, eu acredito que o filme tenha sido um acerto muito bom. Vivemos numa época de remakes dos filmes. Justamente esse quarto filme deu novo gás à franquia. Engrandeceu, acho que, essa mitologia do Mad Max. E seria um bando de elementos novos, de Garotos de Guerra, Immortal Joe, Furiosa, todo aquele ambiente da Terra devastada. Eu acredito que poderia ter sido mais aproveitado. Mas justamente as HQs sanam esse problema, se as pessoas puderem ter acesso a elas. Panini vai lançar essas HQs aqui pra gente. Só que acontece o quê? Como esse filme e a HQ foram lançadas num período entre Vingadores Era de Ultron e o Homem-Formiga, e a Panini de repente não dá a relevância devida ao filme, à franquia, e não traz as HQs. Eu acredito que sim, porque foi aclamado pela crítica, está tendo uma receptividade muito boa. Não é nenhum Jurassic World, mas é algo muito bom, muito revitalizante para esse gênero que é do Mad Max. Uma outra coisa também que eu queria falar é sobre Furiosa. O pessoal tava metendo pau em Furiosa, falando que o filme era feminista, outros falando que o filme era machista, sei lá que sabe quantos. Eu acho que a dobradinha Furiosa e Max foi imprescindível para o sucesso do filme em si. Fury Road não poderia ser feito sem Mad Max, porque Mad Max é o protagonista, mas não só por isso. E também não poderia ser feito com a qualidade que foi, com enredo, com desenvolvimento que foi sem a Furiosa. Não faz sentido isso, porque eles geram um clima tão intimista, primeiro de agressão, né, quando eles se encontram no primeiro momento, mas depois tão intimista, tão interessante de ser cultivado, você querer saber como eles vão terminar, não necessariamente de uma forma romântica, não estou falando em relação a ser um par romântico, estou falando em relação a ter um companheirismo entre eles e se desenvolver na trama. Também tem justamente aquelas mulheres que eram do Immortal Joe. Gente, todo aquele clima que foi criado, a fuga do Max, mas não simplesmente o protagonista fugindo. O protagonista tem a responsabilidade de ajudar elas. Não tem uma responsabilidade moral, porque ali não tem moral, aquilo ali é o fim do mundo. Mas dele criar uma responsabilidade moral, primeiramente por necessidade. Mas ao longo do filme ele cultivar isso e tornar, por fim, como obrigação moral, ajudar a Furiosa e as outras garotas. O Nux também, acho que o Nux foi uma das figuras mais queridas, justamente com aquele roqueiro que ficava em cima do carro de som. Uma figura que se desenvolveu de um modo inusitado para mim. Eu pensei que ele seria só um idiota e morreria de primeira, mas não. Foi muito bem feito, muito bem cultivado. Cada personagem é chave, não existe personagens idiotas, não existe personagens fúteis, descartáveis. Até os caras que se mataram, lá os garotos de guerra,
eles todos têm um valor incrível pro filme, porque eles morriam acreditando na causa do Immortal Joe, a mitologia cultivada em cima do Immortal Joe e todo aquele ambiente que estava se passando no filme, uma coisa incrível. Sinceramente, Hollywood acertou de um modo tremendo. Tem as HQs, vou postar no final do vídeo onde consegui a cópia digital dessa HQ. As outras, elas não foram lançadas ainda. Pode ser que quando eu postar esse vídeo, algumas já tenha lançado, mas até agora não. Vou postar as determinadas datas, vou postar o site, tudo direitinho. Então é isso, pessoal. Agradeço muito pela visualização. Se gostaram, deem um like, comentem. Se não gostaram, deem um like negativo, que eu não sei o nome daquilo. E comentem também, por favor, para engrandecer os próximos vídeos, saber o que botar, o que tirar, como melhor organizar ele, entende? É uma contribuição essencial à opinião de cada qual. Tudo bem, gente? Então é isso, muito obrigado. Até a próxima, fui.